Olá, gente querida do coração verde e amarelo, Jornal Foco do Brasil, compromisso com a verdade. Sou Cleiton Basso em mais uma edição, contando com o seu comentário, a sua opinião. Hoje teremos a sua participação falando do debate da TV Globo. Deixe a sua opinião, o seu comentário a respeito deste grande evento que fez o Brasil inteiro parar para assistir a Globo, o debate. Temos uma avaliação, um comentário ainda nesta edição sobre o debate na TV Globo. Também deixe o seu like e nos conte de qual lugar abençoado do nosso lindo Brasil você assiste ao Foco do Brasil. É claro, o convite para que você seja membro do Foco do Brasil. Está observando o QR Code na tela? 50% de desconto para novos membros do primeiro mês é fácil. Faça parte dessa comunidade verde e amarela e dê sua contribuição. Aponte o leitor do seu smartphone para o QR Code e torne-se membro do Foco do Brasil. Acompanhe ainda a primeira edição do Jornal Foco do Brasil, de segunda a sábado, após o almoço, com nosso colega Leonardo Miller. E vamos agora às notícias desta edição. A ansiedade do povo brasileiro para que o tempo passe rápido e chegue o horário das 5 da tarde deste domingo e o início da apuração. A grande questão do momento, gente, são as estratégias de última hora. Vimos a classe artística e os institutos de pesquisa e colunistas de alguns dos maiores veículos de comunicação do país, todos comprovadamente militando à esquerda nos últimos meses, trabalhando em bloco, tentando influenciar. São influencers, alguns veículos se vendendo até de imparciais, mas fazendo campanha aberta, clara, contra Bolsonaro e a favor do petista Lula. E assim tentam levantar essa onda para assustar o lado de Bolsonaro. É o que a gente está vendo, não é uma análise da realidade do momento. Toda a onda é baseada nas pesquisas eleitorais, sobretudo do Datafolha e IPEC, antigo Ibope, ambos os institutos ligados a dois dos maiores opositores da velha mídia a Bolsonaro, Folha de São Paulo, UOL e Rede Globo. A Globo, que está com a corda no pescoço, gente. Dia 5 de outubro, 3 dias após essas eleições, semana que vem, logo ali na quarta-feira, vence o prazo de sua concessão para os principais pilares de sua transmissão para o Brasil. Então é sufoco para a Globo neste momento. Já pediu a renovação, mas imaginar ter que negociar com Bolsonaro em caso de vitória deste, com toda a sua força, não é? Em uma eventual vitória de Bolsonaro, é pesadelo que a cúpula da Globo não quer. Então qualquer que seja o resultado, a não ser a derrota de Bolsonaro, já é pesadelo para a cúpula da Globo. Ou você acha que não? Se você estivesse à frente de uma organização dessa complexidade e soubesse que fez daquele que pode decidir seu futuro, seu principal algoz, você estaria em paz neste momento? Bolsonaro disse que não existe essa história de fechar a Globo, apenas que as exigências técnicas deverão ser cumpridas e pronto. E no final também tem o Congresso Nacional, que tem a sua parcela na decisão. Mas é pesadelo. E se tem gente insuflando pesquisa para cantar vitória, os influencers tentando influenciar o povo que decide de última hora, tem gente mais na real. É o caso do apresentador Danilo Gentili, que não é um apoiador de Bolsonaro. Por exemplo, ele comentou: não acredito que o Lula está tão à frente assim nas pesquisas. Prova disso é o desespero de ficarem patrulhando votos da classe artística. E ele disse isso, por exemplo, no caso da Glória Pérez, que possivelmente manifesta aí um alinhamento a algumas ideias de Bolsonaro, curtiu um post ligado à liberdade de expressão, e quem defende a liberdade de expressão no momento com intensidade é o presidente Bolsonaro, e por isso Glória Pérez, a autora, inclusive da próxima novela da Globo, a partir do dia 10, Travessia, novela das 9, Glória Pérez sinalizando, ela nega, mas sinalizando algo em relação a apoiar Bolsonaro, não é? Mas ela não falou isso abertamente, nada. A classe que está apoiando o Lula foi em cima dela, só por conta de que ela curtiu um post ligado à liberdade de expressão, não é? E aí o Danilo Gentili citou esse patrulhamento da classe artística contra outros artistas.
não é? Jornalista e artista brasileiro, diz Danilo Gentili, vive numa bolha distante do povo e não sabe o anseio do mundo real. São patéticos. No mínimo, tá pau a pau, diz Danilo Gentili em relação à disputa neste momento. E tem os do lado de Bolsonaro, que não querem nem conversa com pesquisa, e a estratégia é multidão. Multidão, reunião de povo, onde o presidente vai, toda essa gente, não é? Muita gente em todo lugar que o presidente passa. Mas também está repercutindo essa aí. É a maior e mais completa pesquisa eleitoral oficialmente registrada no TSE. É uma pesquisa que a velha mídia não dá bola, não divulga, não publica, faz de conta que não presta, não é? Mas é uma pesquisa e está registrada no TSE e a maior realizada até agora no Brasil por conta do número de pesquisados, e mostra que o presidente Jair Bolsonaro está muito perto de vencer a eleição presidencial ainda no primeiro turno, já que nesta pesquisa ele aparece com 46% dos votos válidos. Ouvidos pelo método via telefone, foram 11.500 eleitores de 1.286 municípios de todas as regiões do Brasil. Isso é muito mais, por exemplo, do que a média aí feita pela empresa Datafolha, maior, acredito que foi 7 mil eleitores pesquisados em 600, 700 municípios brasileiros. Esse dado aqui dessa pesquisa, 11.500 eleitores de 1.286 municípios de todas as regiões do Brasil. É a maior e mais completa coleta de dados, diz o Instituto, para verificar a intenção de votos até agora nas eleições 2022. O resultado mostra que o presidente Jair Bolsonaro lidera com 44% das intenções de voto contra 39% de Lula. Em votos válidos, Jair Bolsonaro vai a 46 contra 41 de Lula. A pesquisa é detalhada, mostra Bolsonaro atrás de Lula apenas no Nordeste. É uma pesquisa nacional para presidente, realizada por meio telefônico, ouviu 11.500 eleitores em 1.286 municípios nos dias 20, 21 e 22 de setembro de 2022. A margem de erro é de 3 pontos percentuais. Pesquisa registrada no TSE sob o número BR 02018/2022. E no estado mais importante do país também tem reviravolta, pelo menos em termos de pesquisa. Acreditando ou não, você dando algum crédito à pesquisa ou não. O candidato do presidente Jair Bolsonaro para o governo de São Paulo, Tarcísio de Freitas, disparou nas pesquisas e já está à frente de Haddad nas intenções de voto. Pelo menos na pesquisa Modal Mais Futura, mostrando essa diferença. 3 dias antes do pleito, o resultado da pesquisa foi anunciado. Na espontânea, Tarcísio surge 6 pontos de vantagem contra Haddad, com 28% contra 22% do candidato do PT. Já na estimulada, o cenário é de 4 pontos na diferença, o que pode ainda dar empate técnico. São 33% contra 29%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número SP 03528/2022 e também BR 06588/2022. E assim segue a jornada eleitoral, as últimas horas, na agenda da reta final de campanha, por exemplo, do presidente Bolsonaro. Sexta, dia 30 de setembro, de manhã, motociata em Poços de Caldas, Minas Gerais. Sábado, dia 1º de outubro, 10 horas, motociata em São Paulo, São Paulo. 16 horas, motociata em Joinville, Santa Catarina, onde o empresário Luciano Hang e apoiadores vão recepcionar o presidente Jair Bolsonaro. O presidente Jair Bolsonaro comentou essa união de ex-candidatos em torno do petista Lula. Tem o Meirelles, tem a Marina, o próprio Haddad, entre outros ali. Até teve uma foto com todos eles, todos que foram muito ruins de voto em 2018, não é? E ali, então, aparecendo esses candidatos antigos, Alckmin também, né, que hoje é vice dele. E o presidente Bolsonaro comentou: pela primeira vez na história, você está podendo enxergar o que o sistema é capaz de fazer para se manter no controle de tudo, inclusive da sua vida. Hoje está claro que as diferenças do passado não eram nada, além de 50 tons de vermelho. Nós desmascaramos todo esse teatro.
Mas quem pensa que conseguirá tirar o povo novamente das decisões nacionais e retomar as velhas práticas que condenaram o país à miséria, não conhece a sua força. Se eles estão unidos para defender a si próprios, estamos ainda mais unidos com o povo para defender seus valores. Quem insiste em falsas memórias do passado ainda não entendeu que vivemos numa nova era. Aqueles que desprezam o povo e seus valores, que se acostumem com a falta de sossego. Deus não me deu uma nova vida em 6 de setembro de 2018 para ser um gestor, mas para mudar de vez o nosso Brasil, comentou o Bolsonaro. Nessa linha, Paulo Guedes também manifestou sua preocupação numa eventual reviravolta neste momento no atual cenário econômico do país. Ele disse que um dos grandes problemas que o Brasil pode ter que enfrentar logo ali na frente é ter o passado no lugar do futuro. Não é? Ter o passado tomando a posição de futuro do país. Em seu último dia na propaganda eleitoral, o presidente Jair Bolsonaro redobrou as críticas ao recente movimento de apoio de artistas com Lula e defendeu o que considerou como virtudes e conquistas de seu governo. O presidente também atacou a grande mídia militante e até a Rede Globo. O outro lado tem artistas, tem a grande mídia com eles, tem mentiras e propostas absurdas, disse o presidente. Só promessas que você sabe que a grande marca deles sempre foi a corrupção e o descaso para com a família brasileira e com as religiões. Antes disso, uma narradora disse que a Rede Globo e seus artistas precisam de Lula. Bolsonaro ainda declarou que em seu governo a gasolina e etanol estão com preços muito baixos, abaixo de R$ 5,00 e R$ 4,00 respectivamente, e citou como legados o aumento no número de ferrovias e a conclusão da transposição do Rio São Francisco. O nosso governo é o governo de Deus, pátria, família e liberdade, disse ele, cobrando a presença de seus eleitores nas urnas. Ao fim, o narrador disse que em 2018 o gigante acordou para nunca mais adormecer. Ratinho diz que vai votar de verde e amarelo, gente. O apresentador Carlos Massa, o Ratinho, afirmou que ninguém pode impedi-lo de exercer o seu direito. Olha, gente, eu não sei como é que você vai votar nesse domingo. Eu vou votar com camisa verde e amarela. Ninguém vai me impedir de colocar a camisa da seleção, nem a camisa que eu quiser. Eu não vou fazer nenhuma manifestação política, mas vou votar como sempre votei. Camisa verde e amarela, porque sou brasileiro, amo esse país e amo as cores desse país. Tá me entendendo? Então eu vou votar de verde e amarelo. Ninguém vai me impedir de colocar a minha camisa verde e amarela. Agora, gente, o que é permitido, afinal de contas, no dia da eleição? O eleitor pode ir votar de verde e amarelo, bandeiras e adesivos. No dia da eleição é permitida a manifestação individual e silenciosa da eleitora ou do eleitor, enfim. Neste domingo, então, dia 2, acontece esse primeiro turno das eleições e muitas pessoas têm dúvidas sobre a vestimenta permitida pelo TSE. Pois bem, é permitida camisa de qualquer cor e também com imagens de candidatos. Também é possível ir votar de bermuda, chinelo, boné, regata. O que não pode é entrar nas zonas eleitorais sem camisa ou trajando roupas de banho, como biquíni, maiô ou sunga. No dia 2, também é permitido que o eleitor se manifeste de forma individual e silenciosa por determinado partido político, coligação, candidato, enfim. Essa manifestação pode ser feita por meio da utilização de bandeiras, broches, dísticos e adesivos. Contudo, é importante evitar aglomerações, pois elas estão vetadas até o final do horário de votação, que vai das 8 da manhã às 5 da tarde. Propaganda realizada por cabos eleitorais e demais ativistas no dia da eleição, com o intuito de promover e pedir votos para determinados candidatos ou partido político, é proibida. A conduta que visa convencer a pessoa a votar em uma legenda ou candidatura específica e tentar fazer o eleitorado mudar de ideia quanto às convicções políticas constitui crime eleitoral. O ilícito está previsto na Lei das Eleições, Lei número 9.504/1997, e na Resolução TSE número 23.610,
que define as regras da propaganda eleitoral. Quem for pego praticando boca de urna está sujeito à pena de detenção, que pode variar de 6 meses a 1 ano, com a alternativa de prestação de serviços à comunidade e multa no valor de até R$ 15.961. As penalidades podem ser aplicadas tanto para eleitores quanto para representantes de partidos ou candidatos. Também é proibido, até o término do horário de votação, qualquer ato que caracterize manifestação coletiva, com ou sem a utilização de veículos. A lista de proibições também engloba a formação de aglomerações de pessoas utilizando roupas padronizadas, o uso de alto-falantes e amplificadores de som, bem como a promoção de comício ou carreata. Tanto os servidores da Justiça Eleitoral quanto mesárias e mesários que ficam nas sessões eleitorais, assim como nas juntas apuradoras, estão impedidos de usar roupas e objetos que contenham qualquer propaganda partidária, de coligação e de candidata ou candidato. Na data das eleições, as pessoas que atuarem como fiscais partidários só poderão utilizar crachás contendo o nome e a sigla da legenda, coligação ou federação. O vestuário também não deve ser padronizado. Camisa da seleção, gente. Membros de entidades da sociedade civil que integram o Observatório de Transparência da Eleição pediram ao presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, que levasse ao plenário da Corte uma proposta de resolução para proibir o uso de camisetas da seleção brasileira por mesários. Alexandre de Moraes negou o veto, então. De acordo com Miguel Torres, representante da Força Sindical, o ministro afirmou que o TSE dispõe dos dados dos mesários e isso inibe qualquer desvio de função. De toda forma, é esperado a manifestação pacífica de todo mundo e o trabalho dos mesários. O que for possível evitar de gerar confusão, seja evitado, não é? Então é importante essa concepção do bom senso em todo o Brasil. E falamos agora há pouco a respeito da onda que influencers, artistas, colunistas, enfim, militantes estão tentando fazer, tudo baseado em pesquisa do Datafolha, IPEC, enfim, criando um temor de uma vitória em primeiro turno do petista e tal. Agora, há uma outra ala, a ala de artistas que apoia o presidente Bolsonaro. E eles são cobrados pela maioria da classe artística que teve problemas com a Lei Rouanet, que recebeu uma fortuna no passado e deixou de receber, enfim, são cobrados, atacados, não é? Por isso Danilo Gentili, vimos, se manifestou que ele está com horror a esse patrulhamento de alguns artistas que estão criticando os que declaram apoio a Bolsonaro. Neymar, por exemplo, jogador, grande ídolo nacional, sem medo, ele, depois de ter feito um vídeo nessa visita que o presidente Jair Bolsonaro fez a um instituto Neymar em São Paulo, os colunistas, militantes contrários disseram que Bolsonaro recebeu esse vídeo de Neymar, mas Neymar não declarou apoio a Bolsonaro. Só que agora, circulando forte nas redes sociais, um vídeo onde o Neymar aparece fazendo uma dança ali ao som de uma música e fazendo os gestos 22, 22 e tal, não é? O número do presidente. Quer dizer, declaradamente é apoio, e isso já está sendo amplamente compartilhado. O Neymar, na boa ali, declara o seu apoio a Bolsonaro. É pecado isso? Para a ala esquerda é pecado, não pode, não é? Agora, eles fazer o que um artista fez aí, falou, está quase chegando a hora, a cabecinha está entrando isso e aquilo, um absurdo, aí pode. Agora, vão criticar o Neymar agora porque ele fez essa declaração. Então a gente já viu Joaquim Barbosa declarando apoio ao PT, mesmo tendo sido o relator de um dos maiores escândalos de corrupção da história do país, o Mensalão, e aí agora fazendo isso. E o que dizer? O que contar lá fora isso? Alguém falou, vai contar para um americano, para um europeu que isso está acontecendo no Brasil? É um dos maiores absurdos possíveis. Então, nada de 2 pesos, 2 medidas. Se há um lado que declara apoio, por que o outro não pode fazer a mesma coisa? Isso é a democracia. Então Neymar tem razão de expressar a sua opinião.
O Brasil gerou 278.639 postos de trabalho em agosto deste ano. Resultado de 2.051.800 admissões e de 1.773.161 desligamentos de empregos com carteira assinada. No acumulado de 2022, o saldo é de 1.853.298 novos trabalhadores no mercado formal. No governo Bolsonaro, até aqui, já foram produzidos 10% a mais de novos empregos. O saldo. Os dados são do Ministério do Trabalho e Previdência, com as estatísticas mensais do emprego formal, o novo CAGED. O estoque de empregos formais no país, que é a quantidade total de vínculos seletistas ativos, chegou a 42.531.653 em agosto, o que representa um aumento de 0,66% em relação ao mês anterior. No mês passado, o saldo de empregos foi positivo nos 5 grupamentos de atividades econômicas: serviços, postos distribuídos nessa área, a criação de 141.113 postos, serviços, então, foi uma das alas. É uma excelente notícia, o Brasil está avançando, quem diria, ao ponto que a gente chegou em algum momento ao longo desses últimos anos e agora os números de geração de emprego, de saldo de emprego batendo recordes, o Brasil entrando, sem dúvida alguma, em uma nova era depois de muito sofrimento. O presidente Bolsonaro comentou sobre a titularização de terras no Brasil. Ultrapassamos a marca de 410 mil títulos, levando dignidade para as famílias, agricultores, familiares e possibilidade de ingresso em programas facilitadores para a geração de empregos e renda, sendo cerca de 80% para as mulheres. No Tocantins, a família de Maria Rodrigues e Gilvan Chaves, que aguardava o sonhado título da terra, já está com o documento na mão e planeja o futuro com mais segurança, disse o presidente, acrescentando o recorde histórico, alcançando mais títulos do que o somatório de décadas de governos anteriores. Toda oportunidade que fala de título, a gente acha que vai chegar. Graças a Deus, hoje a gente está com o título em mão, né? Agora a nossa busca vai ser por incentivo, né? A gente vai buscar melhorar a nossa terra. A gente quer fazer um investimento maior. Com o título na mão a gente pode. Antes era um assentamento, hoje essa terra é nossa. Aqui eu sou conhecido como Gilvan da Horta. Eu mexo muito com horta, com hortaliça. A gente faz aqui, tem uma feira aqui que eu mesmo criei e a gente leva para Nova Olinda, leva para as agrovilas, a gente está sempre levando verdura, eu vendo verdura, na verdade. Agora, com o título em mão, a gente vai procurar ampliar. A gente vai procurar ampliar, aproveitar melhor o nosso título, né? Procurar mais investimento e crescer. Nossa meta é crescer. O presidente ainda compartilhou o testemunho de um nordestino sobre o que a transposição do Rio São Francisco está fazendo. Bolsonaro legendou: Ceará, transposição do Rio São Francisco, benefícios chegando ao pequeno agricultor, renda e emprego. As margens do Rio Salgado, para mostrar as águas do Rio Salgado a vocês e as plantações que está tendo aqui, as margens do Rio Salgado. Olha a água lá, ó. Aí eu vou virar aqui, ó. Olha aí, ó. Olha o mar d'água aí, ó. Descendo para o açude de Castanhão. E aqui, pessoal, tem muitas plantações aqui, as margens do Rio Salgado, viu? Vou mostrar para vocês agora. Olha aí a plantação de milho aqui, ó. Pertinho do Rio Salgado, olha aí. Só milho, ó. Muito lindo, viu? Olha aí, ó. Está, ó. Tem outra plantação lá na frente, lá, ó. Ó, os bicaguanos lá, ó. Já tem outra plantação desse lado. Olha aí como é que tá. Olha a maravilha desse milho aí, ó. Água é vida. Essas águas estão vindo da Barra de Jati, Riacho Seco e Rio Salgado. Aí muitas plantações, as margens do Rio Salgado. Que lindo, né? Maravilha. E o presidente Bolsonaro completou:
Uma ponte incompleta não cumpre seu propósito, pois não pode ser atravessada. Assim era a transposição do São Francisco que nós concluímos. Lula se gabar de uma obra que não concluiu, que estava atrasada há 10 anos e que custou bilhões a mais do que deveria, é pura pilantragem, disse ele. Aliás, parece ser outro vício, falar dos absurdos que cometeu como se fossem coisas boas. E aí o presidente aproveita para cutucar o petista. A urna eletrônica, gente. Como será essa votação? Você entende como funciona de fato o processo? Preste atenção. A urna eletrônica é o aparelho utilizado para as eleições no Brasil há mais de 20 anos. Implantado em 1996, ele está sendo utilizado mais uma vez no pleito eleitoral deste ano, que tem o primeiro turno neste domingo. Mas como funciona essa tecnologia? Esse sistema técnico foi introduzido nos anos 1990 como resposta aos limites da votação impressa e apuração realizadas manualmente. Desde 1996 já foram pelo menos 14 eleições empregando a tecnologia. Os equipamentos são fabricados por uma empresa contratada por licitação pelo tribunal. Os produtos são inspecionados por técnicos da instituição. As urnas rodam um software desenvolvido pelo TSE, que inclui os candidatos e computa o voto. As urnas têm, em média, vida útil de 10 anos. Durante esse período, passam por vários testes entre as eleições. As baterias são carregadas quadrimestralmente. Em caso de queda de energia, as baterias das urnas eletrônicas têm autonomia de funcionamento de mais de 10 horas. De acordo com o órgão, há camadas de segurança que impedem a invasão por terceiros e o acesso às informações constantes no aparelho. Se houver tentativa de ataque, este provoca uma reação do sistema que trava o programa e impede a sua execução por alguém de fora. No dia da votação, a urna não opera de forma conectada à internet ou ao sistema do TSE. Assim, não há como acessá-la ou tentar invadi-la remotamente. Conforme o TSE, o equipamento utiliza o sistema operacional Linux, que impede a instalação de programas que permitam a conexão com agentes externos. Os equipamentos funcionam somente na hora e na data dos pleitos. Nas últimas eleições, em 2020, as urnas foram utilizadas nos 2 turnos sem registro de problemas, fraudes. Não é? No primeiro turno, houve um atraso, no entanto, na apuração de pouco mais de 2 horas o atraso. Diferentemente de anos anteriores, em que os resultados eram repassados aos tribunais regionais e destes ao TSE, neste ano de 2020, o método de apuração adotado foi o de envio direto dos dados ao Tribunal Superior para a consolidação da apuração nas cidades. Neste domingo, então, não será diferente e a perspectiva de que o resultado final seja alcançado ainda antes em função da unificação de horários de votação em todos os estados brasileiros, independentemente do fuso horário. Olha, gente, nessa reta final, muitas áudios, comentários, muita coisa rola, seja na internet, rede social, WhatsApp, os grupos, Telegram, enfim. É preciso ficar esperto, ser inteligente na hora de ouvir algo e repassar adiante, boatos, conversas, enfim. Às vezes até a oposição ao seu candidato pode fazer um áudio para criar uma arapuca. Então, cuidado, não leve adiante uma informação que você não comprovou que seja verídica. Ah, porque em uma urna tal apareceu antes de tudo da eleição, quando entregaram a urna, tantos votos já computados, apareceu para fulano. Não é verdade. Teve um caso agora aí que está no Rio de Janeiro, circulando por aí o áudio dizendo fake news isso. E isso acaba prejudicando, quem transmite isso acaba passando por bobo, não é? Então, certifique-se, observe, faça uma pesquisa na internet antes de levar adiante qualquer informação que não seja comprovadamente verídica. Muitos boatos vão sair daí para atrapalhar e às vezes até a oposição ao seu candidato que está fazendo isso e pode prejudicar o seu candidato ao invés de ajudar a contribuir. No afã de mandar para frente algo, você acaba levando um fuxico, uma invenção, uma fake news, uma história, uma mentira e acaba depois o pessoal rindo da tua cara. Então todo mundo esperto, verificando, analisando, não sendo alguém que simplesmente vem, já vai, Maria vai com as outras e quando vê já manda para frente e tal, e tá mandando algo que não é realidade, tá bom? Os boatos surgem nessa reta final, mas é só o que é verdade, que é preciso ser repassado, multiplicado, se for uma notícia verdadeira, se preciso for.
E o debate na Globo, gente. Queremos a sua opinião. Vai comentando aí. Qual a informação mais impactante? Você que assiste depois do debate, o Jornal Foco do Brasil, fale o que chamou a sua atenção nas eleições até aqui também, neste evento realizado pela Globo. Comente sobre a performance de seu candidato, Bolsonaro, Lula, Padre Kelmon, Ciro, Tebet, Soraya, do debate em si, suas expectativas e a realidade dos fatos. Bolsonaro mais duro com Lula, petista tentando se explicar, se livrar, tentando atacar as críticas, e aí com base em fatos do passado, dos governos de Dilma e Lula, não é? E ele tentando se safar disso, também das provocações, incluindo as do Padre Kelmon, que disse que até água benta levaria, e aí ele provocando muito, certamente. Ao contrário do debate da Band, o candidato do PT prometendo que sairia para o ataque, não é? Neste da Globo, fazendo promessas de atacar, já que o desempenho do petista no debate que participou na Band foi mal avaliado pelo QG, que comanda a cúpula da candidatura do petista. Antes do debate, os demais candidatos com o plano de fugir de embates duros. Já Bolsonaro indo para cima, esfregando dados e fatos contra Lula e os grandes casos de corrupção da era petista e a simpatia petista ao aborto, ideologia de gênero e outros casos que se chocam com princípios conservadores e valores da família, sendo destacados, evidentemente. Embates entre Bolsonaro e Lula tomando o foco do debate, portanto. E aqui, então, como falei, queremos a sua opinião. Pelo andar da carruagem, sua expectativa para este domingo, 2 de outubro, hein? É primeiro turno? O que você acha? O debate marcado por 4 blocos ajuda, atrapalha um ou outro candidato? São 4 blocos, o confronto sempre feito de candidato para candidato. No primeiro e no terceiro bloco, os temas livres. O segundo, o quarto, assuntos determinados conforme sorteio. No último bloco, os políticos e suas considerações finais. Cada político com 30 segundos para uma pergunta a um adversário, 1 minuto para a réplica, o outro candidato com 3 minutos entre a resposta e a tréplica. E o resultado final, então, deste debate da Rede Globo. Deixe o seu comentário, a sua avaliação, a sua opinião sobre o debate. É o último debate neste primeiro turno eleitoral. A partir de agora, a propaganda eleitoral no rádio e na televisão também terminou, e outros eventos, tudo de acordo com o calendário eleitoral. Algumas coisas ainda são permitidas, como é o caso de caminhadas, conversas públicas, passeata, carreata, enfim, até o dia de sábado. E assim chegamos ao final de mais uma edição do Jornal Foco do Brasil. Muito obrigado pela sua atenção, obrigado a você que já é membro do Foco do Brasil, você que ainda não é, faça parte desta comunidade verde e amarela. É muito fácil, 50% de desconto do primeiro mês para novos membros. Dê o seu apoio, a sua contribuição, apontando o seu smartphone para o QR Code que está aparecendo na tela. Faça sua leitura do QR Code e torne-se membro do Foco do Brasil. Não perca ainda a primeira edição do Jornal Foco do Brasil com Leonardo Miller, de segunda a sábado, após o almoço. Gratidão pela sua atenção e que Deus abençoe a você e a sua família.